Olá, hoje o nosso papo com especialista, nós vamos conversar com a nutricionista, clínica esportiva e materno-infantil, doutora Daniela Faria Laporte. O assunto que vamos abordar hoje é exatamente o foco na nutrição do bebê e da mãe, né? Toda essa questão aí que envolve esse início, né? Essa introdução alimentar. Como que é isso, doutora? Esse início dessa introdução alimentar, ela influencia em que na saúde do bebê? Olha, é necessário a criança, nesse início, primeiro os pais têm que notar o quê? Sinais de prontidão, né? A criança tem que estar firme, conseguir sentar sozinha, manter o pescocinho firme, ela tem que estar conseguindo pegar os objetos com a mão com firmeza, tem que também ter o interesse de levar algo à boca, né? Então, esses sinais significam sinais de prontidão. Quando a criança não tem esses sinais, mesmo que tenha 6 meses de idade, é bom até postergar um pouquinho essa introdução alimentar, porque senão pode correr risco de engasgo. Então, na verdade, a gente não deve olhar apenas a cronologia, né? Isso. Fez 6 meses, já tem que fazer a introdução alimentar. E nem tem que antes. observar a criança mesmo. Exatamente. Né? E nem antes, porque a criança não tem o intestino maduro para isso. Então, pode desencadear até mesmo processos alérgicos mais futuramente. Né? A alteração de microbiota e tudo mais. Com relação a essa introdução, influenciar na questão da imunidade do bebê. A imunidade do bebê está diretamente ligada à imunidade da mãe. Então, já começa dentro do útero essa produção dessa microbiota, entendeu? Esse sistema imunológico. E quando você faz a introdução alimentar, é importante a gente também fazer o quê? Não só apresentar os alimentos para a criança conhecer, entender que a mãe tem que fazer realmente uma dieta, uma alimentação equilibrada, porque o leite é a grande fonte que vai fornecer as imunoglobulinas para a criança, né? E aquela introdução, ela tem que ser assim, de conhecimento, mas também de prazer para a criança. Dependendo da alimentação da mãe, a criança vai ter preferência para alimentos mais doces, se a mãe comer muito doce, tem uma alimentação mais à base de doce. Olha a responsabilidade aí das mães. Então, a criança, na introdução alimentar, a criança vai ter preferência para os alimentos mais doces, né? As frutas. Aquela mãe que não teve tanto acesso ao doce, não teve uma alimentação mais adocicada, se você começar a introdução para os salgados, a criança vai ter mais aceitação também. Então, assim, depende muito como que foi a alimentação materna, né, durante o período gestacional. E existe também a questão da alimentação da mãe durante a amamentação também, a questão do leite que a criança vai se amamentar, né? Se ela influencia de alguma forma na questão da criança mesmo, né? No prazer ou cólica, existe essa questão aí, né? Não pode comer coisas X, Y, Z aí que... Tem os alimentos que inclusive passam cheiro pro leite. Então muitas vezes tem crianças que vão amamentar, a mãe às vezes a criança faz a rejeição do peito, né? E a mãe diz, nossa, não tá querendo meu peito, não tá querendo meu... Dá aquela dor no coração. Aquela sensação que é com ela, mas a criança ainda não tem esse domínio, né? Mas não, muitas vezes, dependendo do que come, especiarias, dependendo do que faz muitos condimentos, dependendo do tipo de condimento que é usado, passa pro leite e a criança sente aquele cheiro, ela rejeita. Então, assim, a alimentação, quanto mais natural, melhor. Quanto mais assim você usar salsinha, cebolinha, evitar o máximo possível industrializados, porque isso detona também a microbiota, tanto da mãe quanto do bebê, tá certo? E ele tem construção do sistema imunológico dele. Ou seja, enquanto o leite é a única fonte de alimentação daquele bebê, de fato o cuidado tem que ser total com a alimentação da mãe. Exato. A questão de alergia alimentar, né? Hoje fala-se muito no glúten, no próprio leite de vaca, né? Como que é isso na criança, no bebê, né? Quais alternativas que teriam? Se por acaso o leite, a mãe ingerindo leite, dando um exemplo, ela contamina, digamos assim, o filho, se o filho for alérgico, ele também se prejudica, entendeu? Como o que eu estou colocando. Se a criança for diagnosticada realmente com alergia à proteína do leite da vaca, entenda uma coisa, a coisa mais difícil, praticamente impossível, mas não vou dizer que não existe a possibilidade, é a criança ser intolerante à lactose. A maioria da criança não é, porque a fonte de alimentação da criança é o quê? Leite. Então a maioria não é intolerante à lactose. Ela pode ter alergia à proteína do leite. A intolerância é a lactose, o açúcar do leite. Entendi. Entendeu?
entendeu? Então, o que acontece? Quando uma criança, por N motivos, às vezes uma má formação no intestino dela, a microbiota não é bem organizada, ou mesmo vem com histórico familiar, né? Os pais às vezes têm processos alérgicos e passa isso para a criança e ela desenvolve, a mãe tem que ter cuidado sim na alimentação. Ela também tem que fazer dieta restritiva, né? Porque passa por leite a proteína. Entendi. Então, assim, se a criança foi diagnosticada com APLV ou a criança foi diagnosticada com intolerância ao glúten, alergia ao glúten, celíaca, a mãe tem que fazer dieta. Não só a mãe, mas a casa, dependendo do estado do de grau de alergia. Porque às vezes contaminação cruzada, você pegar, por exemplo, uma faca, cortar um bolo com leite, e aquela mesma faca que você usava para cortar um bolo sem leite, a mãe consumia aquele bolo sem leite com aquela faca contaminada, às vezes, dependendo da sensibilidade da criança, do grau, né, de do grau passa os traços e a criança sente e manifesta os sintomas. É bastante complexo e tem que realmente ter esse cuidado, né? Porque tem que ter essa atenção. Quando a criança de fato for diagnosticada, todo cuidado é pouco. Porque em média, quando a criança, por exemplo, ela desencadeia um processo alérgico, né? Hoje ela foi contaminada, ela manifestou algum sintoma que cada criança manifesta, né? Às vezes, isso que eu ia falar, quais são os principais sintomas? Às vezes a criança tem muito refluxo, faz muito vômito, né? Regurgita muito, tem muita cólica, muita indisposição, irritabilidade, um sono que não é contínuo, um sono muito perturbado. Uma criança que tem um intestino muito desorganizado, que evacua às vezes muito, ou às vezes a coloração das fezes, as nerdeadas, às vezes com traços de sangue mesmo. São sinais, a pele bola também, são sinais de alergia, né? Cada criança não ganha de peso, assadura no bumbum. Gente, é muito... Às vezes assim, vem tudo junto ou às vezes vem isolado, né? Por isso que a atenção da mãe ou dos familiares que cuidam daquele bebê, estar atento a todos os tipos de manifestação, né? E aí o diagnóstico ele tem que ser fechado, né, para um profissional. Porque fechou o diagnóstico, a mãe tem que fazer a dieta. Se ela está amamentando, ela tem que fazer a dieta. Né? E dependendo do grau, é como eu te falei, a casa também tem que contribuir. Os objetos, por exemplo, tem criança que tem alergia à proteína do leite da vaca severa, evacua o sangue e tudo mais. Tem que trocar o copo do liquidificador da casa, a bucha que tem que usar para poder lavar uma madeirinha, tem que ser só dela, não pode misturar com a da casa. Então, tem uma série de detalhes que a gente tem que observar dependendo de como é que é o diagnóstico, o grau, a severidade da alergia, que a gente tem que ter uma conduta em cima. Então é sinal de que, de fato, as mães aí dos bebês vão ficar atentos, né, para cuidar disso direitinho. Voltando à questão da introdução alimentar, nós estávamos conversando aqui antes, né, e esclarecendo, quer dizer, então 6 meses é uma idade que normalmente já se inicia, mas que depende das condições físicas, né, da criança, se ela tem condições de assumir aquela introdução alimentar. Como que ela se dá? Vai oferecendo um alimento de cada vez, batido, não batido? Nunca batido, assim, na verdade, não vou dizer que nunca batido, né, na verdade o ideal é uma criança a termo, né? Porque prematura é diferente. A introdução alimentar de prematura tem uma série de outras coisas que a gente tem que observar. Mas uma criança a termo, normalmente você dá o alimento inteiro para a criança pegar, porque ela tem que fazer o quê? Ela tem que sentir aquele alimento, ela tem que conviver com aquilo. Então ela não conhece. Então o ideal é você dar, primeiro, são alimentos cortados de forma grosseira, né? Não finas, pequenas, que ela consiga pegar aquilo e ela levar para sentir o cheiro, para sentir a textura. Ela pode comer, mastigar, cuspir. O importante é ela ter aquele contato com o alimento. Então, o primeiro contato de introdução alimentar é ela conhecer aquele mundo novo. E pode ter determinados alimentos que nesse processo de introdução a criança vai recusar no início, porque ela não conhece aquele paladar muito diferente do que ela está habituada. Né? Mas não quer dizer que não deva ser tentado novamente, outras vezes, não, tem né? que insistir, a mãe tem que insistir. Só que essa insistência, ela espera uns 2, 3 dias, nesses 2, 3 dias ela oferece outros alimentos. Nesse momento de introdução alimentar, a gente tem que lembrar que, na verdade, a mãe está amamentando, na maioria das vezes, né? Exceto as exceções, de fato,
E que o que vai estar alimentando a criança é o leite. E essa introdução alimentar é para essa finalidade, de uma introdução, um conhecimento do alimento, mas esse alimento não é o fundamental para o desenvolvimento da saúde da criança, porque o leite está dando conta. Exato. Até 1 ano de idade, o leite é o que sustenta a criança. A partir de 1 ano, devido à demanda da criança de crescimento, desenvolvimento, o leite passa a ser o complemento e o alimento o seu principal. Muito legal. Pegando a parte da materna, antes do bebê nascer, a mãe, quando está muito acima do peso, ela deve ou não cuidar de fazer restrição alimentar? Isso como funciona? O ideal seria a mulher que pretende engravidar já começar um trabalho com um nutricionista para preparar o corpo dela, o óvulo dela, inclusive o pai. Entendeu? Porque isso influencia muito na qualidade do espermatozoide e tudo mais. Então, fazer um trabalho de introdução alimentar regrada, saudável, melhora muito a qualidade dos óvulos que vai ser produzidos ali. E aí, uma mãe que faz um controle de ganho de peso para entrar na gestação com peso bacana, ela evita uma série de problemas. Sim, ela vai ganhar peso na gestação? Vai. Sim. Mas o excesso de peso pode contribuir para quê? Problema de diabetes gestacional, problema de pré-eclâmpsia. Então, são uma série de coisas que o excesso de peso pode ocasionar no processo de gestação. Então, o que se recomenda? Pensa em engravidar, já começa a cuidar disso aí antes mesmo de engravidar o casal, né? E durante a gestação, o cuidado básico para não permitir que também um sobrepeso exagerado. Isso que é o controle de peso. No primeiro trimestre, até assim, esse foco na relação peso da mulher não é tão importante quanto o desenvolvimento da criança ali, né? Na manutenção, porque às vezes muitas enjoam, né? Então você não consegue pegar involuntário, né? E a partir do segundo trimestre, quando tem um desenvolvimento neuromotor da criança ali dentro, né? Da criança no útero da mãe, o desenvolvimento do tubo neural, o desenvolvimento do crescimento mesmo, se a mãe faz uma restrição alimentar muito grande, compromete o crescimento fetal. Dá um retardo no crescimento fetal. Então vamos cuidar para se alimentar bem, para que não haja um ganho de peso, mas que jamais falte nutrientes para aquele bebê, né? Desenvolvimento do bebê. Uma última pergunta rapidinho. O uso do adoçante pela gestante é recomendado ou não? Não, eu prefiro não recomendar. É açúcar? Não, mesmo sendo açúcar de coco ou açúcar mineral, é açúcar. O ideal é acostumar o paladar com o sabor natural dos alimentos. Na pior das hipóteses, se tiver algum alimento que a mulher não consiga tomar mesmo, assim, sem nada de doce, stevia é o menos pior, mesmo assim eu falo, vamos desmamando, porque é química. Hoje sabe-se estudos que o adoçante consegue atravessar a barreira placentária. O que ele faz ali dentro já é um mistério. É um mistério que estão estudando e é uma descoberta muito recente, 2017, 2018. Então, assim, é uma coisa que ligou um alerta em toda a comunidade que trabalha com gestantes, que falou assim, olha, o ideal então é não consumir. Então fica aí o alerta, as mães de bebês, né? Cuidar dessa introdução alimentar, cuidar da sua alimentação para não prejudicar o bebê e o alerta aí do adoçante que as gestantes devem evitar, não é isso? Isso. Agradecer a sua oportunidade de estar aqui conversando com a senhora e passando essas informações para todas as nossas pessoas aqui. Tá ótimo. Prazer.